Fala Brasil! Mais um domingo na sua casa. Não pensem que eu esqueci, viu? Domingo passado eu não invadi sua casa, mas por um motivo muito especial que eu já quero começar esse programa falando. Foi a semana da Clínica Integrada. Agradecer mais uma vez ao Nando Grana, ao pessoal da clínica, ao Danielzinho do Corinthians, a todos os técnicos que eu conheci. Foi uma semana de muito trabalho, intensa, mas nós estivemos assim em todo. Então descansei no domingo, mas agora já estou de volta aqui, ó, só na confiança com Petit Elefant da Ju. E agora que eu já estou dentro da sua casa, com você sentadinha aí no sofá, eu vou trazer a nossa convidada, patrocinadora, amiga, parceira. Gente, ela é um combo de tudo aqui. E hoje o papo é sério. Ela vem trazer dois temas importantíssimos que com certeza o podcast que transforma a sua saúde vai transformar alguma coisa dentro da sua casa, da sua família. Seja bem-vinda novamente para nosso time, Dani Carrer. Obrigada, Cá. É um prazer estar aqui com vocês também. Muito bom. Dani, a gente já te conhece, já está te acompanhando, o pessoal do Pod lá nas redes sociais tem Uhum. movimentado sobre as perguntas. Hoje nós vamos falar primeiramente sobre TMS. Legal. Fala um pouquinho pra gente. Vamos falar um pouquinho dessa tecnologia, que é uma tecnologia que existe já há alguns anos, né? A gente já tem aí estudos, artigos, publicações científicas há muitos anos. No entanto, é uma temática que tem ganhado mais ênfase agora, né? Acho que por conta do número de casos, de várias patologias que essa tecnologia pode tratar e pode ajudar. Então, o que que é TMS, né? O pessoal fala assim, ah, TMS eu não conheço. A TMS é uma estimulação magnética transcraniana. O TMS é uma sigla em inglês, né? Stimulation, S. Então, ele vem estimulação magnética transcraniana. Então, ele é um aparelho, né? Um aparelho composto por uma bobina. E essa bobina, ela vai ser colocada em regiões específicas do cérebro para promover o quê? O disparo neural. Então, eu tenho algumas patologias que podem ser tratadas com ela. Então, por exemplo, se eu pego lá um paciente que teve um AVC, a gente estava aqui nos bastidores falando sobre AVC. Sim, quero que conte aquele relato. Eu trouxe que 1 em cada 4 pode ter AVC, isso é horrível, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, são estatísticas, são números. Então, a gente está falando de um caso específico de afasia, que é quando acontece e pega a região de fala. Né? Então, o AVC ele é muito específico porque ele pode ser isquêmico, ele pode ser hemorrágico, ele pode ser misto, ele pode dar em pessoas, em bebês, né? Então a gente não sabe. Olha A gente isso. relaciona o AVC normalmente ao paciente idoso. E a gente tem estatísticas e números que o AVC ele acontece em qualquer faixa etária. E quando ele acontece também em pessoas que são mais jovens, na faixa dos 40 anos, ele tende a ser, às vezes, até fatal. Ou trazer aí sequelas que são eh, quase que irreversíveis, vamos falar assim. Ô Dani, e uma dúvida agora, Uhum, né? Você trouxe a questão de bebês, né? Novo pra mim, acho que para as pessoas lá de casa aham. também. Eh, Como que isso acontece? Por exemplo, existe uma possibilidade de o bebê já nascer com esse Ele AVC? acontece até intrauterino. Olha Tá, só. sem diagnóstico. E aí depois você começa, de repente, a investigar e depois através de ressonância, quando é solicitado, e aí acaba se descobrindo. Por quê? Porque o bebê ele pode ter uma característica, por exemplo, de uma criança PC, quando tem paralisia cerebral, que ele fica, de repente, com um membro. E aí quando você vai investigar efetivamente, a criança teve um AVC. Então, nem foi visto, mas aconteceu, Tá. tá? Então acontece. Então ele não tem uma faixa etária, é claro, existe uma prevalência em faixas etárias maiores, por isso que a gente fala do idoso, mas todo mundo está suscetível. Principalmente hoje o que a gente vê são as questões de estresse, né, que tem levado o pessoal a ter mais. Pessoal na faixa etária de 40, 50 40, anos, 50 né? anos, né? Temos alguns casos lá na clínica. Neste momento, a gente tem um caso de 42 e um caso de 52.
Olha né. Então só. são casos, assim, de pessoas jovens, de pessoas que estão ativas trabalhando, e aí são acometidas. É uma das doenças mais incapacitantes que a gente tem, o AVC, né, não se fala muito nisso, mas é uma doença muito incapacitante, porque normalmente ela acomete o hemicorpo da pessoa, né, então ela fica hemiparética, que a gente fala, metade do corpo acometido, né, então ah, para você restabelecer tudo aquilo é muita fisioterapia, é muito treino, é muita dedicação, é muita terapia ocupacional, é muita fono, depende do caso. E cada caso é realmente um caso, por quê? Porque a gente tem no nosso cérebro regiões que são específicas para comandar determinadas regiões. Mas é claro que se a minha região de fala eh, dá um pouco acima ou um pouco abaixo da sua, a nossa característica vai ser diferente. Então não tem como ser igual. A gente tem aí semelhanças. E aí como é que a gente trata tudo isso voltando, saindo agora da patologia e falando dos recursos, com muita fisioterapia, com muita fono, num caso de afasia, que é quando você perde a fala ou ela fica toda alterada, né? Então vamos falar de alteração. Esse paciente chegou para a gente, por indicação de uma colega físio, e eles tinha tido o AVC fazia 2 meses ainda, nem 2 meses, então é um caso agudo, né, até 6 meses aí a gente tem um caso agudo, depois ele já vai ficar crônico, então a gente tem uma janela também de desenvolvimento até os 6 meses que a gente trabalha mais, né, que tem mais chance, que é o momento que a gente tem que estar retomando. E ele chegou para fazer a avaliação, era um caso de afasia, e a gente, obviamente, optou pelo uso da TMS, que é a transcraniana, né. E a nossa fono fez a avaliação dele, assim que ele entrou no consultório, eu fiz a primeira anamnese, normalmente eu faço a anamnese, entendo o caso e na sequência eu encaminho ou eu mesma vou fazer a aplicação. Aí eu era um caso que eu precisava da parceria da fono, porque é um caso específico de fono. Eu posso também estimular o membro dele que está comprometido ainda, mas esse não era o foco. Então a gente começou com a TMS. Ela fez o teste, fez a avaliação, fez o teste, ele não falou. Após a aplicação da TMS, ele começou a falar. Ele soltou a voz. Então ele conseguiu fazer A, E, I, O, U e também falou oi. Então, isso para a família foi inédito, a família se emocionou, né, ficaram muito emocionados e também há um prognóstico bom, né, nesse caso, como ele conseguiu soltar a voz, a gente acredita que ele vá ter um prognóstico bom nesse caso. E então, assim, a gente vê que existe hoje a tecnologia que, se usada, né, a favor e se bem utilizada, ela pode trazer muito resultado para o paciente. Gente, olha que interessante, né. A tecnologia, nós até falamos exatamente isso que nós vamos falar agora aqui, em questão da TMS, na nossa palestra sobre a nutrição, né. Uhum. Eu falei sobre nutrição e você veio com a Com a parte da me lembra. sim, a gente acabou usando aquele dia da palestra, a gente utilizou uma outra tecnologia, né. Então tudo é Isso. neuromodulação. É isso que eu queria É, falar, sobre as tecnologias. Então a nós gente tem falamos várias. o que eu queria trazer aqui para vocês. A tecnologia, ela chega para fechar. É, Então, por exemplo, se é na parte, emocional, emocional, se é na parte, motora. corporal, física, então assim, a gente tem bases, alimentação, a Uhum, Dani falou sobre a fono, a Dani também falou sobre a fisioterapia, uhum. né, e aí, em conjunto com essas terapias, entra a tecnologia, né, É. Dani? A tecnologia, ela vem para potencializar, não é que você vai substituir. Eu não vou Isso, falar sobre substituir medicação, sobre a gente substituir a técnica. Não, é mais uma ferramenta que você tem ali para te isso. ajudar. Quando a gente fala de neuromodulação, neuromodulação ela pode ser utilizada para várias questões. Então a gente trata ansiedade, eu trato distúrbio do sono, eu trato depressão, eu trato, um pós-AVC que tem um combo, e aí a gente também não fala do que vem junto. "Ah, eu tive AVC. Ah, mas o meu braço está flexionado, minha perna está sob extensão". Não é só sobre isso.
A gente está ali com uma desorganização mental e psíquica muito grande. Por quê? Vem a frustração de eu não conseguir realizar o movimento, fazer tudo que eu fazia, porque eu nasci Sim, perfeita, então eu não estou acostumada com nenhuma limitação. sim. Então eu tenho que lidar com a frustração, essa frustração me gera ansiedade, me gera insônia e pode me levar até uma depressão. Então, toda essa desorganização. Então, quando eu recebo um paciente lá, que a gente fala também sobre esses lados, que é para a pessoa também se atentar, que eu não vou trabalhar só uma perna, estou trabalhando um indivíduo, uma pessoa. E essa pessoa está ali num momento extremamente delicado. Por quê? Porque também ele às vezes está passando por outras situações e vem ainda mais uma situação para ele ter que administrar. Então, voltando para o nosso assunto de neuromodulação, quando a gente fala, eu posso tratar, eu tenho a transcraniana, eu tenho a elétrica e tenho a magnética. Quando a gente trabalha com a elétrica, eu trabalho com o atleta. Olha só isso, hein. Tá? Por quê? Porque eu preciso do movimento desse atleta. E também a gente consegue ganhos, por exemplo, tem um outro caso lá também que eu vou citar de AVC, que o paciente chegou para fazer especificamente também a neuromodulação, ele veio nos procurar, e ele não estava conseguindo andar, porque o AVC às vezes acontece do pé ficar caído, é uma terminologia da física. Então ele estava com o pé caído, literalmente. Então ele não conseguia sustentar aquele pé para fazer a marcha, para andar. E aí a gente começou esse trabalho com ele também e houve desenvolvimento do equilíbrio do pé. Então também aí mais uma, às vezes eu falo que às vezes a gente até desconfia, né? Muitas vezes você fala: "Nossa, mas deu resultado mesmo?" E dá, né. E também a gente trabalha TMS com as pessoas com crianças autistas, não só criança, né, gente, porque o autista, ele cresce, ele vira um adulto, ele vira um jovem, ele vira um idoso, né. Então, É. assim, a gente fala muito da criança, porque a criança está naquela fase de treinamento e tal. Bom, e também a gente trabalha, Camila, com uma outra combinação que é o quê? Terapia neural. Terapia neural, muita gente conhece, mas também muita gente ainda não conhece. Eu mesma não conhecia, gente. Cheguei lá, vou contar um relato aqui. Cheguei lá na Dani para fazer uma reunião, estava muito mal, mas eu falei: "Não vou falar nada". Quando eu cheguei lá, a Dani falou: "Não vamos fazer essa reunião, porque você não está bem". E foi aí que eu conheci a terapia neural. É. A Conte um terapia pouquinho para neural, nós. ela começou também há muito tempo, há mais de um século, né, então vou falar uma historinha aí. Então há mais de um século, 2 irmãos que eram dentistas utilizavam a procaína, a gente usa procaína, a substância é procaína diluída 0,7%, e eles utilizavam como um anestésico, mas ele não tinha muita eficácia, né, até que começaram a usar hoje, atualmente se usa lidocaína, mas naquela ocasião, eles tinham uma irmã, esses dois irmãos dentistas, e ela sofria com uma enxaqueca permanente, que causava aí muitos transtornos na vida dela. E aí eles acabaram fazendo um experimento e utilizaram essa procaína injetável nessa irmã. E essa irmã teve o que se chama de catarse. Ela começou a chorar, ela começou a se regular e lembrou que ela tinha sofrido um acidente na infância e a partir dessa data, ela não teve mais as dores. E aí começaram os estudos científicos, né, as Sim. aplicações especificamente, e vieram se desenrolando. Então, não sei se isso é história para história, mas existe todo esse contexto aí, né, então isso há mais de 100 anos. E olha, gente, o que ela tá falando, ela vai explicar um pouco mais agora, mas assim, eu tô contando um relato, nós contamos aqui casos, né, estudos de caso clínico Uhum. lá, mas eu tô contando o meu próprio relato aqui pra É vocês. real. É real. Como é que você ficou? Então, a questão do choro que você falou, né, porque eu sou muito tensa, Uhum, então eu fico o tempo todo em estado de alerta, uhum, né, então a agenda e filhos e tudo mais. Mas quando ela iniciou a aplicação, da procaína, né, e foi conversando ali, a primeira reação que eu tive ali foi o choro involuntário, diga-se de passagem, é. porque eu acho que começa a relaxar. É, ele promove uma regulação do sistema nervoso, né? Então, alguns pacientes vão estar prontos para chorar e para liberar, outros não, e tá tudo bem. Então, Sim, cada paciente, mais uma vez, é único. Então, dependendo da aplicação, isso pode gerar, sim, né, uma liberação e uma regulação emocional. sim. Mas é óbvio que a gente está falando de uma substância que não é só para a parte emocional, é uma substância que promove uma regulação, principalmente em pontos de dor. Então, ele faz a regulação, né, do sistema nervoso e a dor está relacionada a quê?
né, as alterações que a gente tem. Então, Sim, se eu tô, com alguma questão, de repente, de preocupação, ele pode me gerar é psicossomático. Então, é um sim. organismo vivo, né. Então a gente tem sim, eu não vou, desacreditar que a pessoa tá me falando que ela tá com uma dor. Dor é única, né, então assim, não a gente não pode, mensurar ali, porque cada um tem o seu ponto, a sua reclamação. Mas a gente trata sim os pontos específicos de dor e tratamos outros pontos, pontos da medicina chinesa e outros pontos que são importantes dentro dessa terapia, né, dentro dessa terapêutica, que vão promover a regulação do sistema, a regulação do corpo. E hoje eu trabalho com a terapia neural associada sim à TMS, associada sim à TDCS, ao que for necessário para o paciente ter essa melhora. Olha só, gente, ó, pegando um gancho aqui na na questão, né, de você se sentir melhor, de dores emocionais, vamos falar um pouquinho, assim, a gente falou da Ju no começo, mas eu queria falar da doutora Nathalie. Gente, ontem eu fui lá fazer minha primeira consulta com ela, né, e é muito legal essa parte humanizada. Doutora Nathalie também, nossa parceira aqui, ela já veio aqui virar daqui um tempinho novamente. E a questão que ela trouxe sobre pele, né, eu achei que fosse falar somente sobre pele. E ela faz, assim, perguntas, depois eu vou mostrar pra vocês, muito profundas. Uhum. Então, você é feliz? Você dorme bem? Né, você come bem, você se exercita quantas vezes? Então, parabéns, né, doutora Nathalie, nossa parceira aqui do podcast, pelo trabalho, vocês vão acompanhar um pouquinho. E além de ser nossa patrocinadora, ela mostra um trabalho muito humanizado. Então, Dani, eu acredito também assim, que nem assim como a terapia, fisioterapeuta, fono não consegue sozinho, porque vem essas questões de tecnologia, eu acho que essa tecnologia toda é para tudo, né. É. Porque se você vai, por exemplo, fazer um tratamento dermatológico que seja, e você está extremamente estressada, eu acho muito difícil disso dar certo. É. E você falou de dermatológico sim. E aí eu lembrei de fiz um gancho aqui, e tem o odontológico, né. A terapia neural, a gente faz as aplicações inclusive em região de boca. Por quê? Porque os dentes, a dentição, elas geram campos de interferência e a gente não tem aquele lance lá da medicina chinesa, das correlações? É justamente aí que entra. Então, por exemplo, se eu pego o dente número tal e ele tem uma correlação, por exemplo, com o meu pulmão, eu tenho problema de pulmão. Se ele tem Sim. correlação com a minha lombar, então, e aí quando você pergunta: "Ah, você tem um implante? Ah, você fez uma restauração?" Fiz. E aí você vai lá, olha no mapa do dente e a pessoa tem refere aquela dor da lombar, por exemplo, que tem a ver com aquele número de dente. Ô Dani, falando em dente, Uhum, isso também, essa terapia neural, uhum. né, que foi a que nós iniciamos e eu vou continuar, porque a Vitória já quer me marcar, gente, vocês não têm noção, para organizar aqui a caixinha. Isso também se estende para bruxismo? Sim, 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 a gente tem aí uma correlação, um apertamento, né. Por que que faz isso? Porque eu estou estressada. Né, é um padrão que eu desenvolvo. Então a gente acaba desenvolvendo padrões, né. Então eu faço o apertamento do dente, abro a boca, faz um estalido, né, então essa pressão que vem eu posso quebrar o dente por conta Olha isso, disso. muitas pessoas, inclusive eu tô até tentando puxar na memória quem me falou esses dias sobre a Uhum. questão do bruxismo. É, Muitas pessoas, muitos é. relatos sobre bruxismo. E o pior é quando ele, além de trazer, por exemplo, quebra, né, promove o trauma no dente, ele tem a dor, ele gera dor. Sim. Porque, assim, em casos onde você acaba não tratando, isso vai piorando, né, e começa a ter um quadro de dor. Então a gente tem aqui regiões, né, de nervo trigêmeo, que hoje é tão falado também, que tem correlação com vários sistemas, nervo vago, né, isso também a gente promove regulação de nervo vago, também com tecnologia, né, então a gente tem aplicação também na clínica. Então o nervo vago, a gente fala do nervo vago. Enfim, Camila, é um E leque aí, se muito você tem o grande. bruxismo, você não dorme, É. você não É uma tem dia cascata é de uma coisas erradas, cascata. então a gente tem que buscar, onde que é e assim, o que eu vejo muito nos tratamentos é o uso excessivo de remédio, né, que vai afetar aí fígado e toda a parte sistêmica, e a procaína, falando de procaína novamente, falando aí de terapia neural, ela atua no organismo apenas 20 minutos, ela não promove interação medicamentosa,
né? Ela vai fazer o que ela tem que fazer na região que ela está sendo aplicada, nos pontos que são específicos e sai do teu organismo. Então, é uma coisa que pode ser utilizada por gestante, paciente Nossa, oncológico, olha, sensacional é, essa informação. gestante, paciente oncológico. Então, ele não tem uma contraindicação, tá? Eu posso utilizar de acordo com a descrição da patologia, tá? Então, não é uma coisa que também é um impeditivo da gente utilizar. Olha, fiquei encantada com a TMS, mas a terapia neural, eu vou assim, destrinchar para vocês quando eu for lá, vou falar tudo. Essa questão da gestante, do idoso, da Uhum. criança, do bruxismo, é como um todo, do paciente É, oncológico. Que é sensacional, muito Dani. bacana. E falando um pouquinho da TMS de novo, a gente falou sobre o AVC. Isso, Então, a gente tem pacientes que podem ser tratados com bipolaridade, com o AVC, com o Parkinson. O Parkinson também eu tenho um relato clínico para colocar. O Parkinson, normalmente, ele tem aquele tremor, sim, né? E aquele tremor, eu imagino que seja muito irritante, né, para a pessoa que não tinha, né, que incomode bastante. Também mais um caso de uma pessoa jovem, cerca de 40 anos, ela fez a aplicação da TMS, ela ficou por 6 meses sem o tremor. olha só isso. E aí depois ela vai lá e renova, É, né? ela tem que voltar a fazer porque, infelizmente, existem doenças que são neurodegenerativas. O que que é Sim, isso? São doenças que vão progredir, né? Mas que hoje a gente consegue, então, minimizar o quê? Minimizar o sintoma. sim. Eu gosto muito de tratar a causa. É, Quando não é possível tratar a causa, e também somos muito honestos no Instituto em falar sobre isso, a gente nunca vai prometer alguma coisa que não vai acontecer, a gente tem que ser muito honesto com o paciente. Eu posso até não melhorar aquela causa, mas naquele momento a gente consegue melhorar o sintoma. E para aquele paciente que está passando por aquela circunstância, já é muito bom, né? ô Dani, e TMS e terapia neural Uhum. para pacientes com esclerose múltipla? Existem também, tudo tem que passar por anamnese. Sim, Porque existem casos que têm restrições, mas a esclerose também tem um indicativo, sim. Tem um sim, né? indicativo bom para TMS. Olha, eu tenho pessoas próximas que Sim, estão assistindo. Vamos entrar lá no Instituto Carré para a é. gente ver. A gente tem um bom prognóstico também com a indicação para esclerose. Por falar em Renova, né? Eu não posso deixar de falar, gente. Vocês conhecem o Renova Fit? É de uma nutricionista aqui da cidade que ela faz uns kits de marmita. Gente, é sensacional. Você conhece, Dani? Conheço. Conhece? Então, assim, Renova Fit, nosso parceiro aqui, orientado, brincadeiras à parte, mas o Renova Fit vem ganhando espaço. Então, estou muito feliz. É parceira aqui do podcast, pode ser sua parceira também. E se você vai se organizar, quando você tem uma marmitinha dentro do seu freezer prontinha, pesadinha, muito saborosa, é muito melhor. Então, vamos se organizar com o Renova Fit. Aproveitando também para falar em organização, né? Eu não consigo me organizar sozinha. Ninguém consegue, né? Não, Você tem a Vitória, né? sim. E eu tenho quem, gente? Eu tenho a Evelyn, do EL Studio. Vocês veem eu mostrando a Evelyn aqui, tá sempre movimentando. Às vezes ela tá nos bastidores. Então vocês veem pouco, mas tudo que vocês veem na página do podcast, ela que tá por trás, ela que tá fazendo. Então, se você também tem um trabalho, um estabelecimento que você precisa se organizar, você precisa de uma estrutura. Então, eu até acabei de ver aqui que ela postou, não é sobre postar, é sobre como postar. Tô certa? Tá vendo, gente? Eu vou aprendendo também. Então, EL Studio, nossa parceira aqui do podcast, pode ser sua parceira também. Esse eu vou deixar pra falar no final, só falta um. Dani, eu fiquei encantada com essas terapias, né? A gente tá caminhando para o fim. E antes de eu te fazer uma pergunta final, além da TMS, né, da terapia neural, que a gente vai mostrar na íntegra para vocês. A gente teve o programa, mas eu vou mostrar lá mesmo. Fala um pouquinho pra gente também de alguma coisa assim que você queira destacar do Instituto neste programa hoje. Tá. Bom, como vocês sabem, a gente tem 2 unidades, né. A gente tem a unidade 1, que hoje atende crianças, em sua maioria são crianças autistas, tá.
Hoje a gente tem um aumento no número de diagnóstico, a gente sabe disso. Não só autistas, mas também crianças que apresentam um quadro de alteração no sentido comportamental, né? Então, começa a ter probleminha na escola, não sei de onde vem. Aí, às vezes, você tem lá um TDAH. Então, também é muito complexo, né? E lidar com criança, administrar medicação em criança, né, é importante a gente primeiro trabalhar com a parte terapêutica e depois, se necessário, também não sou contra o uso de medicação. Eu acho que quando necessário, quando bem indicado, deve ser administrado sim. Mas a gente tem a parte da terapia. Então, quando eu tenho a terapia e ela é multidisciplinar, a chance de dar certo, principalmente no local onde eu tenho ali uma supervisão clínica, que é o caso do Instituto Carrer hoje. A gente tem uma pessoa que trabalha com toda a parte clínica. Então, eu faço a anamnese desse paciente, eu vejo qual é a indicação, qual a terapia que é melhor indicada, quando e como, se deve para o médico, se não deve. Às vezes já vem com a indicação médica, mas a gente tem um elo de ligação entre o paciente, a família, o terapeuta e a escola. E isso é fundamental para a gente garantir. Eu vejo que, assim, algumas crianças ficam soltas. Então, eu faço psicologia lá, eu faço a terapia, fisioterapia aqui, eu faço não sei o que lá. O que que acontece? Eu tenho Estressa ainda mais, sensação né? que estressa ainda mais e que a criança é puxada de um lado para o outro e não há uma conversa única de você trabalhar, por exemplo, um tema específico, né? Então, se eu estou trabalhando parte comportamental que seja com essa criança, eu tenho que ter ali uma temática para desenvolver com ela dentro da psicopedagogia, né? Dentro da psicoterapia, dentro da terapia ocupacional, dentro da fono, porque tem crianças que demandam mais terapias. Tem crianças que vão precisar de uma, duas e tá tudo bem. Eu falo muito sobre o meu filho. Meu filho tem 11 anos, é uma criança típica, ele não é atípico, mas ele precisou de terapia. Então, por quê? Porque a parte comportamental não estava bem. Então a gente tinha que ajudá-lo, né, a Sim, desenvolver, porque a parte emocional dele não está pronta, né? Então ele está ali com os conflitos dele interno, ele não está desenvolvido. Como é que eu faço? Tem que dar ferramenta, né? Então seja a sim. ferramenta terapêutica, seja a ferramenta da tecnologia aliada, que a gente também trabalha neuromodulação com criança, né? Então o que eu quero destacar hoje é essa questão da multidisciplinaridade trabalhada realmente em equipe. Gente, eles são sensacionais. Eu também tive um relato que eu levei, né, o Amadeuzinho Uhum. lá, né, já toda desesperada, "Vamos fazer isso, vamos fazer isso". Não, É calma. é calma, vamos resolver aqui, Uma primeiro coisa vamos de cada vez. acalmar, vamos fazer uma terapia e, se precisar, uma avaliação Psicológica. psicológica, né. Então assim, É que sabe por quê, o Camila? suporte foi O incrível. laudo, o diagnóstico, fazer uma avaliação neuropsicológica. Para eu ter um laudo, muitas vezes eu não preciso de laudo. Sim, Eu não preciso etiquetar ninguém. Eu costumo dizer, eu como fisioterapeuta, às vezes a gente tem que saber sim, eu tenho que saber o que eu não posso fazer, claro que é muito importante. Mas a gente como físio, principalmente com esse olhar terapêutico que a gente tem, eu sempre penso que a gente tem que tratar o que está aparecendo. sim, Né, então não interessa a doença. Mas esse daqui tem Duchenne. Mas esse mas o que que ele tem em comum? Ele sim. precisa de fortalecimento do membro inferior, por exemplo? Ok, vamos trabalhar fortalecimento. Se ele é Duchenne, se ele é PC, se ele é Down, não sei o que ele é. Ele é uma pessoa. E aí ele precisa do quê? De É, tratamento. vamos tirar da crise, foi o que eu vi, vamos diminuir Vamos essa ansiedade, organizar né. primeiro, depois a gente vê o que vai fazer. Olha, Não é sair atacando e sensacional. colocando lá um monte de coisa para criança para estressar mais ela. Esse trabalho que o Instituto Carrer faz com vários, profissionais olhando para o mesmo paciente, né, também é do nosso parceiro, nosso patrocinador e agora meu colega de trabalho, né, na clínica do Dr. Augusto Lira, né, o Instituto Lira. Então, lá tem todo esse olhar para o paciente, né. A Dani está falando sobre terapias, a gente vai falar no Instituto Lira sobre emagrecimento. O doutor Augusto vem com a parte de emagrecimento mesmo, Uhum. nutrologia, né. Tem a esposa dele que vem com a parte estética. Nós temos lá cirurgião plástico, nós temos a doutora Maria Rita, temos também psicóloga e agora nós temos uma nutricionista lá, estarei lá para cuidar de você como um todo. Então, Instituto Lira, muito obrigada pela confiança, oportunidade, sejam bem-vindos e muito obrigada pelo acolhimento também. Dani,
Adorei a conversa. Dani voltará aqui, prometo. Nesse tempo que ela não vai voltar, vocês vão ver muita coisa, principalmente sobre a terapia neural. Sim. E aí, para finalizar, o que pode e o que não pode, hoje a pergunta vai ser para essas famílias. O Uhum. que pode e o que não pode para tratar esses pacientes que nós falamos hoje, principalmente voltado para AVC? Para AVC, que O que pode que e o ela que pode fazer para contribuir e o que que ela não pode fazer porque não vai contribuir? eu acho que ela pode escutar, né, a parte terapêutica, as orientações, e ela pode ajudar, perceba, sendo família. Ela não tem que virar terapeuta. Perfeito. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu vejo também. Ah, mas eu tenho que promover o estímulo do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Não. Você não é terapeuta. Você continua sendo a mãe, continua sendo a esposa. Você pode contribuir sim dentro dessa dinâmica de ajudar, de levar, tal, mas não tentar ser um terapeuta, porque isso cabe ao terapeuta mesmo. Então não precisa disso. Acho que não há essa necessidade e a gente vê isso muito acontecer. Sensacional, gente, fiquei até arrepiada, porque realmente, né, eu acho que família é família É porque a e carga emocional já é muito grande. é, Então ela já tem ali uma outra responsabilidade e ela não precisa assumir o papel terapêutico. Então ela pode sim contribuir ajudando em muitos aspectos, mas não tentando se tornar o terapeuta do esposo, da esposa, da mãe, do pai. Tem outros lugares para esse familiar nesse momento. estão vendo por que que eu vivo lá no estúdio? Nem seja para tomar um café. Gente, Dani, muito Eu que obrigada, agradeço, gente. né. Obrigada pela oportunidade. Estamos sempre juntas, você sabe, né. Sim. Quando não estamos pessoalmente, estamos pelo WhatsApp, estão aqui e ali, Sim. e vocês vão ver muito trabalho do Instituto Carrer por aqui, porque o intuito do podcast, do Podcast, é transformar a sua saúde, a saúde da sua família, do seu ciclo. Então, se você também quer e precisa transformar a sua saúde e sua vida, aqui é o lugar. Beijo e até o próximo domingo.